Bom, turma, eu estou trazendo aqui um exemplo de um exercício para nós verificarmos qual é a razão de semelhança entre duas figuras geométricas. Esse exemplo ele tem tudo a ver com o que a gente tem na aula 48 que eu pedi para vocês fazerem, né? E vamos fazer então esse exemplo. E o que nós vamos fazer nele? Primeiro, verificar se esses dois triângulos eles são semelhantes e verificar também qual que é o padrão de semelhança entre as suas áreas, né? Que é o que vocês vão fazer lá nos exercícios que eu solicitei. Tudo bem? Bom, então vamos verificar primeiro se esses dois triângulos eles são semelhantes. Então, olhando, gente, os dois triângulos, nós temos aqui um triângulo menor, onde nós temos aí uma altura medindo 3 centímetros, uma base medindo 4 e uma hipotenusa, né? Lembrando que a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90, medindo 5, ok? E aí também nós temos um segundo triângulo, que é esse daqui, né? Um pouco maior, com uma hipotenusa de 15. Nós não temos aqui o valor da altura, né? Eu fiz questão de apagar. E nós temos uma base medindo 12 centímetros, ok? Bom, primeiro, para dois triângulos eles serem semelhantes, eles devem possuir o quê? Uma razão de semelhança, né? E aí, o que é essa razão de semelhança na geometria? A razão de semelhança é o padrão de crescimento de uma figura em relação à sua ampliação, né? Nós temos aí uma parte da geometria chamada homotetia, que não é o que nós vamos estudar, né? Mas ela traz para nós como nós podemos fazer ampliação ou redução de figuras geométricas por meio de linhas. Tudo bem? Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar então se esses dois triângulos eles são semelhantes, eles devem possuir uma razão de semelhança. E essa razão de semelhança ela deve existir tanto para os lados dos dois triângulos, seguindo as suas proporções, e também entre as áreas de ambos os triângulos, ok? Bom, então inicialmente aqui, primeiro nós vamos verificar então entre os lados do triângulo. Tudo bem? Então, olhando aqui os nossos dois triângulos, nós podemos perceber que houve uma ampliação desse primeiro triângulo em relação ao segundo triângulo, não é mesmo? Só que essa ampliação ela foi de quanto? Ou seja, qual é a razão de ampliação de um desenho para o outro? Então, se nós pegarmos a nossa base, a base do triângulo menor. A base do triângulo menor, ela mede exatamente 4 centímetros. E nós temos a base do triângulo maior, que mede 12 centímetros, certo? Bom, de uma base para outra, nós tivemos uma ampliação, né? Então, quantas vezes eu multipliquei a base menor para ela para ela se transformar na base maior, né? Então, que número eu fiz vezes 4 que deu 12? Né? Este número é o que nós chamamos de razão de semelhança, que no nosso caso é a nossa ampliação, não é mesmo? Bom, então, que número que eu multipliquei o meu 4, ou que número que eu multipliquei o meu 4, que o resultado deu a minha base medindo 12, a base maior, né? Então fica uma equaçãozinha do primeiro grau, 4x igual a 12. E aí, o 4 passa dividindo. Nós temos então aqui que o nosso x vale 3. Ou seja, houve uma ampliação de 3 vezes o tamanho da minha base menor. Ou seja, a minha base maior ela é 3 vezes maior do que a minha base menor. Tudo bem? Então, essa ampliação é o que nós chamamos de razão entre os meus dois triângulos. Nós podemos notar, então, que a razão entre esses dois triângulos é igual a 3. Tudo bem? E aí a gente consegue também perceber que entre as hipotenusas nós temos uma ampliação de 3 vezes, não é? Essa hipotenusa mede 5. Então, 5 vezes a razão, que é 3, vai me dar os meus 15, né?
Agora, se nós temos uma altura que mede 3 aqui no primeiro triângulo, qual vai ser a nova altura, né, após aplicada esta ampliação? Então, 3 vezes a minha razão, que é 3, eu vou ter, então, 9. Pronto, descobrimos o valor da nossa altura. Então, verificado que nós temos aí uma razão 3 de um triângulo para o outro, descobrimos a razão de semelhança entre eles. Vamos verificar então o que acontece com as nossas áreas, tudo bem? Então vamos lá, gente. Aqui nós temos no primeiro triângulo, um triângulo com base 4 e uma altura medindo 3. Então a gente tem, bem conhecido por nós, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não é mesmo? Base vezes altura dividido por 2. Então no primeiro triângulo nós temos uma base medindo 4 e uma altura medindo 3. Vamos fazer a continha aqui então. Então, a área do primeiro triângulo, ou triângulo menor, ou triângulo A1, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, a área do triângulo menor ou do triângulo 1 vai ser 4 vezes 3, que dá 12. O numerador, 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Então aqui nós temos o valor da área do triângulo menor. Tudo bem? Bom, agora vamos calcular a área do segundo triângulo, né? Nós temos o valor de base medindo 12, nós temos uma altura medindo 9. Então, a área do triângulo 2 também vai ser base vezes altura dividido por 2, né? Até porque continua sendo um triângulo, então vai ficar 12 vezes 9 dividido por 2, né? Então, 12 vezes 9 vai me dar 108 dividido por 2. E quanto que é 108 dividido por 2? Então, nós temos aí o valor da área 2 igual a 54. Ficou pequeno aqui, né? Centímetros quadrados. Então nós temos a área do triângulo menor medindo 6 centímetros quadrados e a área do triângulo maior medindo 54 centímetros quadrados. E aí, gente, o que nós podemos perceber aqui, né? Qual que é a razão de semelhança entre as duas áreas? E aí é o tema principal aí da nossa aula. Quando nós temos uma proporção entre os lados, nós também temos uma proporção entre as suas áreas. E isso é independente de ser um triângulo, um quadrado, um círculo ou um retângulo, né? Qualquer figura geométrica é plana. Quando nós temos aí uma razão de semelhança definida, né? Ou seja, as duas figuras geométricas são semelhantes, nós temos esta mesma razão de semelhança elevado ao quadrado quando nós temos aí as áreas, né, em relação à proporção das áreas. Então, se nós temos a razão de semelhança entre os lados sendo igual a 3, a razão de semelhança entre as duas áreas vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Vamos fazer o teste? Vamos ver se é isso mesmo? Então, a área do primeiro triângulo deu 6 centímetros quadrados. A área do segundo triângulo deu 54 centímetros quadrados. Então, de 6 para 54, houve uma ampliação aí de quanto, né? Ou seja, a área ela dobrou, ela triplicou, ela quadruplicou. Como que nós podemos verificar isso? Continha simples, né? 54 dividido por 6. Quanto que é 54 dividido por 6? 9. Que é exatamente 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, eu queria deixar esse exemplo, né? De como que nós podemos constatar que duas áreas elas são semelhantes. Quando nós temos duas figuras geométricas semelhantes, as áreas também são. Tudo bem?